Você já acha que trabalhar duro e economizar é o que vai te deixar rico? Assiste esse vídeo que eu posso mudar a sua opinião. O Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele explica que a maioria das pessoas não para pensar sobre como funciona o dinheiro. Elas estão muito presas na corrida dos ratos, que é essa corrida da classe média de querer trabalhar para ganhar mais dinheiro, mas elas não param para pensar como funciona o dinheiro, como que o dinheiro ele pode trabalhar a seu favor, não você ficar se matando por ele. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar os melhores insights desse livro tão famoso que é o Pai Rico, Pai Pobre. E antes da gente ir direto pro vídeo, já deixa o like na confiança, se inscreve no canal para ter mais dicas de economia, finanças e educação financeira. E esse vídeo é o Clube do Livro 3, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Então a primeira parte do vídeo, por que a maioria não enriquece? O grande problema, né? A analogia do autor do Pai Rico, Pai Pobre é de que o pai rico é aquele que entende como funciona o dinheiro, para pensar fora da caixa e não se entrega aos meios tradicionais. Ele tenta pensar em novas formas, como que ele pode usar o dinheiro a favor dele, e não ficar trabalhando infinitamente pelo dinheiro e viver uma vida infeliz de dívidas e se endividando nessa corrida dos ratos, que ele chama no livro. Enquanto que o pai pobre é aquele arraigado nos meios tradicionais, de que você tem que ter um bom emprego, com estabilidade, e você tem que ficar nos meios tradicionais. Se você tentar fugir daquilo, você vai estar correndo muito risco. O pai pobre, ele não gosta do risco. Ele vai sempre te indicar aquele caminho com mais estabilidade, mas também que não vai te alçar novos voos e que talvez você pode acabar naquela famosa corrida dos ratos. E essa analogia da corrida dos ratos, ela é simples, como aquela corrida que você sente que você está se desgastando, mas você não está saindo do lugar. Então, se você não parar para estudar como funciona o dinheiro, as regras do dinheiro, sejam elas tributárias, de finanças pessoais e comportamentais, de economia e investimentos, se você não parar para estudar sobre isso, você vai ficar trabalhando até você morrer. Você vai trabalhar e ganhar aquele seu salário mínimo do INSS, aquela aposentadoria infeliz que não sustenta um casal de idosos. E se você quiser se destacar da maioria, você tem que fazer alguma coisa diferente da maioria. Você tem que estudar o dinheiro, é obrigatório hoje em dia. Não tem como você viver sem você estudar investimentos e economia, ou ter alguém que te auxilie pelo menos. Porque com a inflação hoje em dia, ela come o nosso poder de compra a todo momento. Todo mês que passa, o real está perdendo 1%, 0,5% de poder de compra. Então, o seu salário não está aumentando isso todo mês, tenho quase certeza disso. Se simplesmente ganhar mais dinheiro fosse o segredo para ser rico, você não veria o tanto de advogados, médicos e ex-celebridades que hoje estão ferrados de dinheiro ou que estão cheios de dívida. Muito provavelmente, a maioria desses casos aconteceu porque elas não souberam lidar com dinheiro, não se prepararam, não tiveram um planejamento. Então agora você entendeu o grande problema. Agora a gente vai para o segundo capítulo, a regra de ouro, né? Que é os passivos versus os ativos. E essa é a lição mais importante do livro. Os ricos, eles compram ativos, enquanto os pobres, eles adquirem passivos. É simples quanto isso, a regra que ele coloca no livro. Em termos simples, os ativos são aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, e os passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E falando assim parece muito simples, mas o que as pessoas têm muita dificuldade é diferenciar o que é um do outro. Porque às vezes as pessoas compram passivos pensando que são ativos. Então coisas que os pobres e a classe média compram achando que são ativos, quando na verdade elas são passivos. Carros novos. Carros novos eles têm um custo de manutenção gigantesco. Quando ele sai da concessionária ele já sai com um valor quase 20% abaixo do que você pagou. Então o carro ele tem muitos, tirando os impostos, né? E a gasolina que você tem que pagar. Então, você não pode colocar esse carro na sua coluna dos ativos. Você tem que reconhecer que aquilo não é um ativo, aquilo é um passivo. Porque o carro ele vai estar te sugando dinheiro a todo mês. Todo mês ele vai estar sugando dinheiro da sua carteira. Mas isso também não fica só com os gastos grandes, como carros. Fica também com dívidas do cartão de crédito. Coisas que você diz que são para te fazer um bem maior, mas você sabe que são só futilidades que você poderia estar abrindo mão. Enquanto isso, os ricos, quando cai o dinheiro na conta deles, eles já compram ativos e depois eles sobrevivem o resto do mês com aquele dinheiro que sobrou. Então, quando cai o dinheiro na conta, eles já compram ações, títulos que vão render dinheiro para eles, seja negócios, fundos imobiliários, renda fixa em dólar. Tem vários ativos que eles compram que, na verdade, são aquilo que vai gerar mais renda para eles no futuro. É um dinheiro que vai estar no seu novo exército, no seu exército que gera mais renda a cada mês que passa. É um soldadinho novo do seu exército, que vai estar lá minerando ouro para você, enquanto você está lá no seu emprego, tá tirando férias, tá fazendo qualquer coisa que você quiser, depois que você tiver atingido a sua liberdade financeira. E agora que você entendeu a diferença de ativos e passivos, só te resta entender o que é a educação financeira, você se educar financeiramente.
Porque na teoria todo mundo sabe que não se deve comer muitos doces, que você tem que fazer um exercício físico regularmente, que você tem que fazer uma atividade física, dormir bastante, comer bem, investir cedo, todo mês, todo começo de mês você investir. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. E a maneira de fazer isso é você se educando financeiramente. E é por isso que eu disse que simplesmente um salário muito grande não serve para dizer que uma pessoa é rica. Se ela gastar todo aquele dinheiro, ou até mais, se ela tiver muitas dívidas, quer dizer que ela é pobre, na verdade. Ela não está conseguindo guardar nada do dinheiro dela. Uma pessoa que ganha 5 mil reais e consegue guardar 2 mil é muito mais rica do que aquela lá que ganha um salário de 50 mil e está toda endividada. Eu fiz um vídeo falando sobre o padrão monetário, sobre como que está o nosso sistema atual de dinheiro, né? Como que é esse dinheiro que a gente usa hoje em dia. Nesse vídeo você vai entender que antigamente, quando existia o padrão ouro, quando a nossa moeda não era desvirtuada pela inflação, você podia se dar o luxo de ser apenas um engenheiro, um dentista, um médico, qualquer coisa que não mexesse com dinheiro. Você podia se dar esse luxo, porque o dinheiro ele não sofria muito com a inflação. Mas hoje em dia, com a nossa moeda fiduciária, você tem que estudar isso. Sinto muito, é o caso, é o que você vive hoje em dia. Você pode reclamar e continuar pobre sem estudar sobre dinheiro, ou você pode finalmente abrir seus olhos e começar a estudar sobre isso. Porque se você não estudar sobre isso, o seu dinheiro vai estar perdendo 5% de poder de compra ao ano, enquanto o seu salário está lá parado, sem reajuste nenhum. E enquanto você não investir, você vai estar dependendo dessa previdência, do INSS, que está cada vez com mais rombos, cada vez com mais dívidas, né? Se fosse uma empresa já estaria falida, só não está falida porque o governo está lá bancando o INSS. Mas isso é tema para outro vídeo. Eu tenho certeza que eu não preciso te convencer de que você deveria começar a estudar sobre isso. Se você não perceber que você precisa fazer isso, você só está mentindo para você mesmo e lá na frente você lida com essa consequência. E entrando nessa parte sobre psicologia financeira, psicologia do dinheiro, eu tenho que desmistificar alguns mitos que foram criados sobre o dinheiro na nossa sociedade. Primeiro tem aquela velha mítica de que dinheiro é coisa de gente gananciosa, de gente que é maldosa, gente que fez coisa errada para estar rica, ou que roubou de outra pessoa o poder de compra. E na verdade o dinheiro ele só amplifica quem você é. Se você é um cuzão, quando você for rico, você vai ser um cuzão rico. Vai ser um cuzão que vai ter mais poder para sacanear os outros agora, para zoar os outros. Mas esse cara aqui, ó, o Warren Buffett, quando ele ficou rico, milionário, agora bilionário que ele é, bilionário em dólares, um dos homens mais ricos do planeta Terra, é também o maior filantropo do mundo. Ele é o cara que mais doa dinheiro para instituições de ajuda a crianças, a idosos, a pessoas carentes em situações vulneráveis. Então, se você é uma pessoa com muito dinheiro, você vai poder lutar pelas causas que te interessam. Se você é uma pessoa que tem interesse por cachorros e tem muito paixão pelos animais, quando você tiver dinheiro, você vai poder doar muito mais dinheiro para essa causa, você vai poder fazer muito mais por ela do que se você for uma pessoa pobre, que tá lá xingando os ricos e como a minha vida é cruel. O segundo mito é de que investir é arriscado. Na verdade, é arriscado porque você não sabe nada sobre isso ainda. Quando você não sabia nadar, ir pro mar era arriscado, ir numa piscina é arriscado. E aí quando você aprendeu a nadar, ir na piscina virou uma atividade legal, prazerosa, legal, que você às vezes até quer fazer aquilo. Então investir não é arriscado, você só tem que se dar o trabalho de começar a aprender sobre isso. E no final eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Todas as pessoas que começam a estudar sobre isso e, de fato, tentam fazer isso da maneira certa, começam a gostar disso, porque todo mundo gosta de ganhar dinheiro enquanto dorme. A terceira lenda é de que precisa de muito dinheiro para investir. Na verdade isso é um mito porque antes talvez você precisasse de muito dinheiro. Hoje em dia, muito fácil de começar. Com R$25 você já se torna sócio do Banco do Brasil, o banco mais antigo que tem no Brasil, que está lucrando muito, tá? Toda hora tem recorde de lucros. R$25 você já se torna sócio do Banco do Brasil. Com R$5 você se torna sócio da empresa estatal de saneamento do Paraná, a Sanepar. E já começa a ganhar dividendos dessas empresas. Com R$30 você já consegue se tornar sócio, né, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. R$30 hoje em dia vai dar uns $5. Com esses $5 você já consegue comprar um ETF lá do S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Um dos maiores e melhores ativos que você poderia ter nos últimos 20 anos na sua carteira. Que te paga dividendos em dólar, que rende em dólar, que acompanha todas aquelas empresas que a gente conhece. Samsung, Nvidia, Amazon, Netflix, não preciso ficar falando todas aqui, tenho certeza que todas elas estão na sua vida. Mas se você não quiser ir diretamente para as ações, com R$10 você já consegue se tornar sócio de um dos maiores e melhores shoppings de São Paulo
por meio dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários de shoppings, de prédios, de comerciais, de industriais, de qualquer coisa. Com R$10 você já consegue se tornar sócio de grandes coisas no mundo. E a parte prática desse vídeo. Acorda, filho, vamos fazer alguma coisa, tem que ser hoje isso. Você não pode, vou começar amanhã, hoje eu não tenho muito dinheiro. Acabei de te falar, dá pra começar com 50, 10 reais, 20 reais, já consegue começar. Se você não começar agora, você vai ficar postergando igual você sempre faz. Fala que vai começar a correr, fala que vai perder peso, não perde. Fala que vai começar a estudar inglês, não começa. Então, se você não começar agora, você não vai começar nunca. Porque quando você começar o seu emprego, você vai falar, não, agora eu só tô ganhando 2 salários mínimos. Quando eu estiver ganhando 10 eu começo. Quando eu estiver ganhando 20 eu começo. Você não vai começar nunca, se você não começar hoje. E como que você começa? Além de seguir meu canal, o que você faz? Leia livros. Se você não quiser ler livros, aqui no canal eu trago no Clube do Livro sempre algum livro famoso aí de investimentos, finanças, educação financeira, podcasts, vídeos no YouTube, vídeos no Instagram. Tudo isso você vai reunindo na sua cabeça como uma grande caixa de conhecimento. E finalmente comece pela renda fixa, comece ali, porque quando você tiver o seu dinheiro lá, é quando você vai começar a realmente entender. Você vai estar com a pele no jogo, você vai estar com a pele em jogo, você vai entender mais a fundo, né? Quando você coloca o seu dinheiro naquilo, você vai se obrigar a aprender sobre aquilo. E pensa que a cada R$200 que você guardar hoje, você vai estar ganhando uma bolada para o seu eu do futuro. Você vai estar conseguindo comprar uma viagem lá, quando você tiver a sua noiva, quando você tiver a sua esposa, seu filho, você vai poder estar levando ele para um lugar incrível, você vai poder estar trabalhando com o que você ama finalmente. Se esse vídeo fez sentido e acrescentou alguma coisa pra você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo, por favor. E conta aqui nos comentários se você tem mais ativos do que passivos, se você já comprou algum ativo na sua vida. E deixa aqui também sobre outros conteúdos que vocês gostariam de saber. Muito obrigado.